Glória a Deus, aleluia, Senhor da glória. Bendito seja o Cordeiro de Deus, exaltado seja o Senhor dos Exércitos. Nós, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, agradecendo a Deus por mais esse dia que Ele tem nos concedido, de estarmos aqui buscando a Sua face, adorando a Ele em espírito e em verdade, nesta sexta-feira, adorando a Ele e buscando a Sua presença. Assim vamos iniciar esse trabalho, esse pequeno culto de adoração a Ele, a qual os cultos normal não está podendo acontecer por essa pandemia aí, mas nós estamos aqui adorando ao Senhor em espírito e em verdade, para exaltar e clamar a Ele, que Ele é o único caminho, é o único que pode fazer um milagre e solucionar todo esse caos que está no mundo fora. Isso é de alerta para nós, para nos despertar. Vamos cantar um louvor da palavra do Senhor que se encontra na harpa cristã, hino 15, de adoração ao Senhor, hino 15. Ó cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi a falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abris e abrigo seguro nele achei. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro
e vimos o sacrifício de Jesus Cristo para nos salvar, para nos dar esta rica e gloriosa oportunidade de estar buscando a sua presença. Não importa o número de pessoas, não importa a quantidade, o que importa é a adoração a Ele, buscar a sua presença em meio a essa turbulência toda em nosso país, essa circunstância. Mas nós temos que adorar o Senhor, não só em nosso lar, não só em nós que somos a igreja, mas tentar fazer o esforço para estar reunido, trazendo, passando algo da parte do Senhor para os irmãos que estão carentes de estar na casa do Senhor, para nós estarmos orando, para que Deus venha entrar com providência nessa situação, porque isso é só um alerta para nós nos despertar, porque brevemente essa trombeta irá soar, amados ouvintes, que irão visualizar esse trabalho de oração, esse trabalho onde o Senhor tem nos encontrado, estamos indo até o templo para adorar e transmitir para os irmãos ao vivo isso aí, para que Deus venha fazer um milagre através da palavra, e nós iremos trazer uma palavra de meditação para nós estarmos meditando nesta sexta-feira, para a honra e glória do Senhor, para que o Senhor venha a operar milagre e prodígio em nossas vidas. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra aqui em Mateus, capítulo 24, versículos 1 em diante, onde fala o sermão profético, a destruição do templo. Glória a Deus, aleluia. Tendo Jesus saído do templo, e aí se retirando, quando se aproximou dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achou-se Jesus assentado. Quando se aproximou dele os discípulos em particular e lhe perguntaram, dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muito em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então serei atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muito hão de ser escandalizado, traído e odiado uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriarão de quase todos. Aqueles, porém, que perseverares até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todos e às nações. Então virá o fim. Glória a Deus.
Mateus, nós lemos aqui a palavra do Senhor para a nossa meditação, uma palavra propícia, uma palavra que reflete sobre os dias atuais, os relatos que nós escutamos nos dia a dia ante a essa enfermidade que está assolando este mundo, essa enfermidade que está trazendo um caos geral, esta pandemia. Mas nós vimos também rumores de guerra, nação contra nação, a violência aumentando, a criminalidade cada vez mais. Mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, isso não é mercê, porque nós conhecemos a palavra, nós que lemos, não como um simples leitor de um jornal, mas lendo a palavra de Deus e o Espírito Santo nos dando a interpretação da palavra. Nós vemos aqui que Mateus relata aqui no seu capítulo 24, versículo 1 em diante, que estas coisas iriam acontecer, já foram profetizadas anos atrás, mas não é o fim ainda, porque o Evangelho de Cristo Jesus precisa ser propagado nos quatro cantos deste mundo. E muitas vezes nós nos preocupamos em levar o ídolo do Senhor para muitos lugares, pretendemos levar o ídolo do Senhor para outros países, e muitas vezes nós nos esquecemos de levar o ídolo do Senhor para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho. Muitas vezes nós pregamos o Evangelho em grande festividade, em grandes lugares, e muitas vezes o amigo e o companheiro de trabalho diário que passamos a maioria do nosso tempo com ele, nos esquecemos de falar do Evangelho de Cristo Jesus, de mostrar o Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Nós nos esquecemos que Jesus, através dessa situação, está nos pedindo para nós abrirmos a nossa boca, para nós falar para essa sociedade que isso é simplesmente um alerta de Cristo Jesus, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mas que nós venhamos nos despertar, que nós venhamos criar estratégia para anunciar a volta de Cristo, que nós venhamos nos despertar para propagar a palavra do Senhor. A igreja que agora está sendo impedida de cultuar, de vir buscar a face do Senhor por causa de uma epidemia, mas o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, tem despertado os verdadeiros adoradores, os propagadores do Evangelho, que outrora eles não tinham o meio de comunicações que nós temos, os recursos de informática que nós temos para propagar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus, mas nós temos esta probabilidade de propagar o Evangelho, mesmo que a igreja sendo impedida de abrir as suas portas, mas nós temos um meio de comunicação para levar o Evangelho de Cristo Jesus. Que nós venhamos usar essa ferramenta útil para a propagação do Evangelho, para o despertamento desse povo, desta sociedade que precisa reconhecer que Deus é para conosco. Lá em 2 Crônica está escrito, aonde o seu povo, aquele que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face, ele ouvirá do céu e sarará a sua terra, e sarará e livrará deste mal, e praga alguma não chegará à sua tenda. Basta que nós nos ponhamos de pé, basta que nós abrimos a nossa boca para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, basta que nós nos despertemos para levantar e propagar o Evangelho de Cristo Jesus, porque Cristo está à porta. Este acontecimento é simplesmente um alerta para nós que estamos parados, que estamos preocupados com tantas coisas aqui nesta terra, esquecendo que tudo isso vai passar, que tudo isso vai perecer, mas a salvação de Cristo Jesus, esta é para sempre.
em fazer tudo, guardar, se proteger de tantas coisas, se esquecendo que tudo isso aqui passa, é vão, não adianta. Mas se nós nos achegarmos mais a Deus, se nós consagrarmos mais a vida ao Senhor, mesmo que esta enfermidade, mesmo que essa pandemia venha a nos assolar, venha nos atingir, mas nós temos a certeza, porque é permissão de Deus. A sua palavra também diz que não cai uma folha no chão se não for sua permissão. Lá em Eclesiastes capítulo 3 fala: há tempo para todo propósito, há tempo para morrer, há tempo para viver. Tudo acontece no tempo de Deus. Então esse acontecimento que está acontecendo no mundo inteiro é para nos alertar, nós que somos salvos em Cristo Jesus, para nós despertar para esse povo que precisa aceitar a Cristo, que precisa reconhecer que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Nós vimos noticiário, nós vimos há poucos meses aí onde teve o carnaval, que significa a festa da carne, aonde as pessoas escarneceram o nome de Cristo, escarneceram da glória do Senhor, e Deus se irou, porque lá em Apocalipse fala a ira de Deus. Então a ira de Deus vai chegar sobre essa terra, mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós que temos a certeza da nossa salvação, nós temos que estar despertos, nós temos que estar despertando, estar consagrando a nossa vida, estar nos preparando, porque esta trombeta irá soar, esta trombeta irá soar a qualquer momento, e nós temos que estar com nossos ouvidos espirituais atentos, porque esta trombeta está soando. Que nós possamos ficar com esta palavra em nossos corações, que Deus venha se fazer presente em nossas vidas, que venha nos despertar para nós termos cada dia mais uma intimidade com o Espírito Santo. E você, amado ouvinte, que vai assistir, vai estar ouvindo esta palavra, que não seja eu que esteja transmitindo, mas é através do Espírito Santo que faz a obra em nossas vidas. Nós não pensávamos em ter essa rica e gloriosa oportunidade de estarmos transmitindo algo da parte do Senhor, mas isso é uma transformação, é que nós reconhecemos que somos dependentes de Cristo Jesus, e Ele nos dá essa ousadia de propagar a sua palavra, que através da leitura da palavra do Senhor, Ele nos dá a interpretação do que Ele quer transmitir para o seu povo. E você, amado ouvinte, irmãos que irão assistir essa live, que irão sentir da parte de Deus algo, nós agradecemos e nós estaremos orando, entregando ao Senhor por esses minutos que nós estivemos orando para a sociedade, para esse mundo, para esse país, para esta nação, esse estado que precisa aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador, e que os salvos em Cristo Jesus venham despertar e sentir a sede de buscar o Senhor, a sede de falar do amor de Cristo Jesus. Assim nós agradecemos por essa oportunidade, estaremos orando, agradecendo por esse momento que nós passamos na presença do Senhor. Assim nós agradecemos ao Senhor, justo e eterno Deus, Pai amado e querido Senhor. Te agradecemos por esse minuto que o Senhor tem nos concedido de estar prostrado diante de Ti, Senhor. Agradecemos por mais um dia de vitória, de grande livramento, Senhor. Pela semana que passou, que o Senhor nos concedeu. Se faz presente em nossas vidas, nos dá a oportunidade cada dia mais de estar na Tua presença, transmitindo algo da parte do Senhor para aqueles que não podem estar se chegando até aqui, mas o Senhor venha, Senhor, sanar esta terra, aonde a Tua palavra lá em 2 Crônica fala, Senhor, o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, o Senhor virá do céu e sarará essa terra. Protege a nossa família, Senhor, livra de todo mal, abençoa essa nação, aqueles que precisam de uma salvação, aqueles que precisam de um grande livramento, de restauração de saúde, Senhor, entra com providência. Assim nós te pedimos em nome do Teu Filho
Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus.